Nessa manhã, os movimentos do Senhor no nosso meio. O Salmo 18, verso 7. Então a terra se abalou e tremeu, os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo devorador. Dele saíram brasas ardentes, ele abaixou os céus e desceu. Trevas espessas havia debaixo dos seus pés. Montou no querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Ele fez das trevas o seu retiro secreto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as espessas nuvens do céu. Do resplendor da sua presença saíram pelas suas espessas nuvens saraiva e brasas de fogo. O Senhor trovejou do céu. O Altíssimo levantou a sua voz, e havia saraiva e brasas de fogo. Ele despediu as suas setas e os espalhou, multiplicou raios e os perturbou. Então foram vistos os leitos das águas e foram descobertos os fundamentos do mundo. A tua repreensão, Senhor, ao sopro do vento das tuas narinas. Do alto ele estendeu o braço e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu inimigo forte e daqueles que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me eles no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Senhor, estenda as mãos ao Senhor e diga: fala comigo nessa manhã, fala com o teu povo, eu libero a tua voz, eu celebro a tua voz nessa manhã. Eu libero os anjos do Senhor a trabalhar, eu proclamo as mentes debaixo do sangue do Cordeiro, amarro toda força contrária à palavra e declaro: a palavra é protegida pelo sangue nessa manhã. Os ouvidos estão abertos, os corações são movidos por Deus. Eu libero o movimento do Senhor no nosso meio. Alguém diz comigo: o Senhor move no meu coração. Amém. Por favor, pode sentar. Aleluia. Primeira coisa que eu quero falar da palavra do Senhor nessa manhã é que Deus colocou os astros em movimento, tá? Eu vou pregar sobre o movimento de Deus, tá? Quando Deus se move. E Deus iniciou o universo colocando os astros em movimento. Se você já estudou um pouquinho, você sabe que nós vivemos numa galáxia onde nossa estrela tem um pequeno sistema onde tem 9 planetas rodando ao redor dele, porque Deus colocou as coisas em movimento. O nosso Deus é um Deus de movimento. Eu não sei se você sabe, mas a velocidade que a Terra corre ao redor do Sol é aproximadamente 107 mil quilômetros por hora. Nessas 2 horas que nós passamos aqui, a Terra já está se movimentando pelo menos uns 200 mil quilômetros. Ei, Deus está se movendo. Ei, Deus colocou as coisas em movimento. E eu quero declarar e proclamar: tudo que está parado vai se mover. Essa é uma manhã profética, essa é uma manhã... Eu já estou dizendo para Satanás: tudo que você amarrou, tudo que você prendeu no lugar, não vai ficar preso. Sabe por quê? O meu Deus é um Deus de movimento. E sabe o que Ele faz? Ele move as coisas do lugar, Ele move as pessoas do lugar, Ele move a cabeça delas, Ele muda o coração delas. Eu proclamo os movimentos de Deus nessa manhã. Eu ordeno que as coisas que estão nesse lugar comecem a se mover. Os anjos não estão aqui para ficar parados, os anjos não estão aqui para ver as coisas paradas, eles estão aqui para mover as águas e retirar as pedras. Eu declaro o movimento de Deus. Por favor, caminhe comigo aqui, porque eu fui com curiosidade perguntar, procurar saber como que é o movimento dentro de um átomo. O átomo é a menor partícula que existe. E dentro dele tem 3 elementos, que é os nêutrons, os prótons e os elétrons. Você sabe qual é a velocidade dessas partículas dentro do átomo? 30 mil quilômetros por segundo. Ei, o nosso Deus é um Deus de movimento.
Eu proclamo mais uma vez, tudo que está parado, começa a se mover, porque Deus está aqui. Deus iniciou o movimento do universo, e sempre vem na minha mente essa ilustração. Eu creio que vários de nós aqui já jogou boliche. Quando você vai jogar boliche, você tem aquela pista, você tem os pinos lá, e a bola está parada aqui. Então chega um ser humano, coloca a mão dentro daquela bola, e ele, com o impulso da sua mão, ele move aquela bola. No impulso da sua mão, ele move aquela bola, e a bola não para no meio do caminho, ela continua a sua trajetória até derrubar aqueles pinos. Quero dizer para você que Deus, ele fez isso há milhões de anos atrás. Só que quando Deus foi colocar o movimento, o universo em movimento, as partículas em movimento, os astros em movimento, ele nem usou a sua mão, porque ele não precisa usar a sua mão. Ele apenas usou a sua palavra. Ele apenas falou a sua palavra. Ele falou e as coisas existiram. Eu quero proclamar que pela palavra do Todo-Poderoso que está sendo pregada nessa manhã, as coisas se preparem para mover. Pela palavra de Deus nessa manhã, as pessoas serão movidas, os corações serão movidos, as circunstâncias serão diferentes, as coisas vão mover de lugar nessa manhã, porque é pela palavra do Altíssimo, elas não podem permanecer no mesmo lugar. Agora, o trabalho do inimigo é parar as coisas. O diabo, ele sempre põe obstáculo para que aquilo que Deus colocou em movimento pare, o ministério que Deus colocou em movimento pare, o casamento que Deus colocou em movimento, o amor que Deus colocou em movimento, a comunhão que Deus colocou em movimento, tudo que Deus coloca em movimento, o inimigo tenta entrar no meio para parar. O trabalho dele é atrasar e parar os movimentos. Só que é incrível que, além de tentar parar aquilo que Deus colocou em movimento, quando ele consegue parar, o objetivo dele é pegar aquilo que Deus colocou em movimento nessa direção e jogar na direção contrária. O diabo é assim, o diabo é o rebelde, ele gosta de ir na contramão. Todas as pessoas que vão na contramão do que Deus faz, estão acompanhando o diabo, porque ele é o que joga o movimento contrário. Ele é o que o pregador está pregando e ele está contrariando no coração. Ele é o que a igreja está fazendo uma obra e a pessoa está contrariando, porque ele está indo no movimento do maligno. O movimento do maligno é o contrário do que Deus colocou em movimento. Cuidado da direção que você está se movendo. Porque corações que se moviam na direção certa, estão se movendo na direção errada. Mentes que se moviam na direção certa, estão se movendo na direção errada. Palavras que se moviam na direção certa, estão se movendo na direção errada. Relacionamentos que se moviam na direção certa, estão se movendo na direção errada. E quem fez a mudança foi o rebelde, aquele que se rebela contra os movimentos de Deus. Deus colocou o universo em movimento. E eu proclamo, essa igreja vai acompanhar o movimento de Deus. Nós vamos acompanhar o movimento de Deus. Toda rebelião contra o movimento de Deus caia por terra. Tudo aquilo que é contrário ao movimento de Deus caia por terra. Eu proclamo que aquilo que o Senhor lançou vai continuar, vai atingir o seu alvo. E tudo aquilo que é contrário ao movimento de Deus vai ser desfeito, porque Deus continua em movimento. Nessa manhã eu declaro que Deus vai restabelecer o movimento das coisas na direção certa. Nessa manhã eu declaro que o seu mover em nosso meio vai restabelecer os corações e as mentes na direção certa. Nesta manhã eu proclamo que o mover de Deus em nosso meio vai estabelecer as circunstâncias na direção certa. Eu proclamo e declaro o movimento de Deus nesse lugar, o realinhamento de Deus na direção certa das coisas. Alguém diz comigo, toda a igreja, por favor, diz comigo: Senhor, se há qualquer rebelião em mim, contra a direção das coisas, caia por terra agora. Fala assim: alinha, Senhor, tudo o que há em mim, na direção das tuas coisas. Senhor, ora um minutinho comigo aí, abre a sua boca e ora um minutinho comigo. Eu declaro que Deus está realinhando as coisas. Deus, tudo que estava contrário à direção que o Senhor deu, seja realinhado. Move-te no meio desta igreja nesta manhã. Eu proclamo os movimentos do Senhor, porque o Senhor continua em movimento e o Senhor vai restabelecer a direção das coisas, em nome do Senhor Jesus. Eu queria voltar ao texto dessa manhã, que é o Salmo 18, onde você viu aqui Deus se mover. Sabe por quê? Deus, ele prometeu se levantar para fazer as coisas moverem de lugar.
Porque Deus colocou as coisas em movimento, e quando o inimigo tenta parar as coisas, todos nós aqui somos testemunhas dos obstáculos espirituais, emocionais, que o inimigo coloca em nosso caminho para parar aquilo que Deus começou. E às vezes as coisas param ou não param? Às vezes as coisas emperram, porque o inimigo conseguiu brecar algumas coisas, ele conseguiu impedir algumas coisas, ele conseguiu atrasar algumas coisas, porque às vezes nós mesmos cooperamos com o inimigo em parar aquilo que Deus mandou a gente fazer. Você sabe quantas vezes a gente começa a ler a Bíblia e para? Quem mandou parar? Não foi o Senhor, não é? Quantas vezes a gente começa a orar e para? Começa a jejuar e começa a confiar e para. E aí, quando Deus vê as coisas paradas, sabe o que ele faz? Ele tem que se levantar de novo, ele tem que mandar um vento de novo, e ventos são coisas boas, embora são assustadores. Ventos tremem as coisas, ventos abalam as coisas, e às vezes para Deus fazer a gente se mover, ele tem que mandar um vento, e Deus está dizendo: ei, as coisas têm que soprar na minha direção, ei, você não pode ficar parado aí. Ei, você não pode deixar parada a obra que eu iniciei. A obra que eu iniciei não pode parar. A obra que eu iniciei vai continuar. Eu joguei a bola e ela vai atingir o seu objetivo. Ei, você é melhor caminhar na minha direção, porque eu vou destruir todo o obstáculo que o inimigo lançou no caminho para parar a minha obra. Eu vou cancelar todo o atraso. Eu vou tirar do meio do caminho o meu opositor, aquele que se rebela contra a minha obra. Eu vou tirar. É melhor você me acompanhar, porque eu estou me levantando para voltar as coisas ao lugar. Então, quando você lê o versículo 7, então a terra se abalou e tremeu. Por quê? Porque o Senhor se levantou. Os fundamentos dos montes também se moveram. Sabe por quê? Estava tudo preso. Se abalaram porque Ele se indignou. Deus não fica feliz quando as coisas estão paradas e não estão movendo como Ele colocou em movimento. Então no verso 10, verso 9, Ele abaixou os céus e desceu. Tem hora que Deus tem que descer de lá. Nas trevas espessas Ele montou no querubim e voou sobre as asas do vento. Olha Deus nas asas do vento. Às vezes Deus tem que enviar o vento, Deus tem que soprar, para ver se alguém acorda que as coisas têm que voltar a andar, e não é na direção contrária, é na direção do Senhor. Proclamo: todo pensamento contrário à obra do Senhor seja alinhado, todo sentimento contrário à obra do Senhor seja alinhado, todo coração contrário que o inimigo virou, o inimigo vira o coração, o inimigo vira a mente, o inimigo vira a vontade, o inimigo vira a atitude. Eu proclamo desvirado nessa manhã, eu proclamo o movimento de Deus. Se eu prego que o Senhor se levanta nessa manhã, é porque Ele vai endireitar a direção das coisas. Eu proclamo e libero. Sabe por quê? Esse lugar é um lugar profético, essa manhã é uma manhã profética, é uma manhã de alinhamento do Senhor. E então no verso 12, o Senhor, do resplendor da sua presença, das espessas nuvens, saíram brasas de fogo, porque às vezes Deus tem que derreter algumas coisas no meio do caminho. Deus tem que derreter algumas cadeias, algumas correntes que o inimigo prendeu. E aí o Senhor trovejou do céu, o Altíssimo levantou a sua voz, e havia brasas de fogo e saraivas de fogo. Eu proclamo que o Altíssimo levanta a sua voz nesse lugar, nessa casa. Eu proclamo e eu libero a voz do Senhor em cada casa, eu libero a voz do Senhor em cada família, eu libero a voz do Senhor na vida de cada obreiro, de cada pessoa que está nesse lugar, de cada criança. E a voz do Senhor traz saraiva de fogo, e ela derrete as correntes que o inimigo usou para amarrar. No verso 14 diz que Ele despediu as suas flechas e espalhou os seus inimigos. Ele multiplicou os seus raios e os perturbou. Então foram vistos os leitos das águas e foram descobertos os fundamentos do mundo. A tua repreensão, Senhor, ao sopro das tuas narinas. Mais uma vez, eu libero nessa manhã, nesse lugar, essa palavra que está escrita, onde o Senhor assopra das suas narinas o seu vento. E eu proclamo: a Betesda vai fluir no vento de Deus. A Betesda vai fluir no vento de Deus. É claro que o inimigo está soprando o contrário. É claro que o inimigo está soprando o contrário. Mas eu quero saber qual é o vento mais forte. Qual é o vento mais forte que vai soprar? Se não é o vento das narinas de Deus, daquele que realinha as coisas. O inimigo está pensando que as coisas vão do jeito dele, mas não vai não. As coisas vão do jeito do Senhor. Eu proclamo nesse lugar: tudo que o inimigo tentou colocar ao contrário seja realinhado pelo Senhor. Toda a mente, ei, o Espírito de Deus está aqui nesse lugar, e eu proclamo que toda a mente começa a ser realinhada. E agora, todo o coração realinhado pelo Senhor. Esse território existe
para que a vontade do Senhor seja realinhada. Esse território só existe para fluir na direção do Senhor. Come on, você tem que fluir na direção do Senhor. Se você está nessa casa, diz: eu estou aqui para fluir na direção do Senhor. Come on, fala para o Senhor: alinha meu coração, alinha o meu sentimento, alinha as minhas palavras, alinha o meu sentimento, alinha a minha expectativa, alinha a minha perspectiva. Eu proclamo essa igreja alinhada, da porta da frente à porta do fundo, alinhada aos propósitos do Senhor. Deus se move nesse lugar, e Ele se move para realinhar. Eu proclamo: nós terminaremos o ano na direção certa, nós terminaremos o ano na direção de Deus. Todo obstáculo de Satanás seja quebrado, seja explodido. Toda resistência do inferno cai por terra na autoridade de Jesus. Solta as mentes, solta os corações. Eu declaro: nós vamos fluir na direção do Senhor. Nenhuma gangue do inferno vai impedir essa direção. Então eu proclamo que das narinas de Deus sai um vento, sai uma fumaça, sai um poder que realinha as coisas desse lugar. Louvado seja, alguém adora comigo nesse lugar. Louvado seja aquele que colocou o mundo em movimento, e as coisas vão mover na direção de Deus, não vai mover na direção contrária. Eu quero saber se tem pessoas aqui que vão lutar comigo para desvirar aquilo que o diabo virou. Come on. Quem vai lutar comigo para desvirar aquilo que o diabo virou? Quem vai lutar comigo na sua casa, no seu jejum, na sua oração? Quem vai lutar comigo profetizando e dizendo: Satanás, não vai ser do jeito que você quer, não vai ser do jeito que você está falando, não vai ser do jeito que você está fazendo, vai ser do jeito que Deus quer. Então realinha as coisas agora, pela minha boca, pela minha profecia. Alguém começa a profetizar, alguém começa a falar os movimentos de Deus nesse lugar, porque quando Deus se move, as coisas vão na direção certa. Eu libero o movimento de Deus na tua casa, eu libero o movimento de Deus na tua boca nessa manhã. A tua boca é a boca profética, você é um profeta do Senhor. Nós estamos aqui para profetizar que a vontade de Deus se cumpra na cidade, que a vontade de Deus se cumpra no estado do Massachusetts. Sabe o que é que Deus fez? Tirou o democrata do poder e colocou o republicano lá. Sabe o que é que Deus fez? Ele virou o curso das coisas. Sabe por quê? O diabo diz: eu vou manter a direção, e Deus diz: não vai não, eu vou virar a direção das coisas, porque Ele está no controle. Alguém levanta a mão ao Senhor e declara: flua as coisas na direção do Senhor. Vamos lá, igreja, flua as coisas na direção do Senhor. Na minha vida, nos meus pensamentos, fluam as coisas na direção do Senhor. Proclamo nesse lugar. Eu libero os anjos do Senhor, eu celebro os anjos que trabalham conosco nessa manhã para alinhar a vontade de Deus na terra. Contra toda a vontade do inferno, seja alinhada a vontade do Senhor. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Venha o teu reino na minha vida, nesse território. Em 10 de novembro de 2024, essa igreja proclama: venha o teu reino, seja alinhada a vontade do Senhor. Nenhum jovem vai andar de cabeça contrária, nenhum marido vai andar de cabeça contrária, nenhuma esposa vai andar de cabeça contrária. Eu alinho as mentes na vontade do Senhor. Toda rebelião contra a direção do Senhor cai por terra agora. Todo pensamento contrário, todo argumento contrário à direção que Deus estabeleceu cai por terra agora. Momento de vitória, come on. Momento de receber o mover de Deus na sua casa. Momento de dizer: o meu marido vai se alinhar, minha esposa vai se alinhar, meus filhos vão se alinhar, come on. Momento de dizer: os obreiros vão se alinhar, a igreja vai se alinhar. E não é só essa, as igrejas da cidade também, as outras igrejas do Senhor Jesus na cidade, se alinhem ao projeto de Jesus, na direção do Senhor. Proclamamos isso na autoridade que temos. Você pode sentar diante do Senhor. Louvado seja. Toda rebelião por terra, toda rebelião contrária à direção do Senhor por terra, toda rebelião por terra, toda rebelião de Jezabel por terra, toda rebelião de Sambalate e Tobias por terra, em nome do Senhor Jesus. Toda palavra contrária à direção do Senhor seja calada, em nome do Senhor Jesus. Vou proclamar as palavras
de Ageu. Se alguém conseguir achar Ageu, tudo bem. Se não achar, não tem problema. Eu vou ler Ageu capítulo 2. E vou proclamar as palavras do versículo 6 e 7, porque o Senhor falou comigo exatamente essas palavras. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Ageu capítulo 2, verso 6. Ainda uma vez, daqui a pouco, sabe o que farei? Abalarei os céus e a terra. Sabe por que ele vai abalar os céus? Porque é lá que o diabo prende. Primeiro ele prende no mundo espiritual. E aí Deus diz, eu vou abalar os céus primeiro, eu vou abalar os demônios primeiro, eu vou abalar os principados primeiro, eu vou abalar aqueles que prendem lá. Sabe por quê? Depois eu vou abalar a terra. Onde ele prendeu as coisas, onde ele amarrou as coisas, onde ele atrasou. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou soltar o que está preso. Eu vou abalar. Sabe quando Deus vai abalar uma coisa? Ele vai sacudir aquilo, ele vai sacudir. E quando Deus sacode uma coisa, ele vai tirar do lugar. Deus vai tirar principados do lugar, Deus vai deslocar demônios do lugar, Deus vai deslocar espíritos malignos do lugar. E aí, soltando lá em cima, ele vai soltar aqui embaixo. E aí ele diz, abalarei a terra. Mas não somente isso, ele diz, abalarei o mar. Porque é lá nas profundezas das águas que os demônios se concentram. Eles se amarram em cima e eles amarram nas profundezas. E Deus está dizendo, vou amarrá-la, vou abalar lá embaixo também. Lá embaixo também eu vou abalar toda a obra de Leviatã, toda a obra dos demônios dos mares. Eu vou abalar todas as coisas. Eu vou tirar as coisas do lugar e vou abalar a terra seca. Sabe por quê? O propósito de Deus se acontece na terra. O propósito de Deus acontece na terra. O inimigo quer amarrar em cima no céu e quer amarrar embaixo no mar. Mas Deus diz, não tem problema, eu vou abalar tudo. Quem fala nessa manhã é o Senhor. Quem fala nessa manhã é o Senhor. Abalarei mais uma vez as coisas em cima no céu. Abala mesmo, Senhor. Alguém diz, abala mesmo, Senhor. Move do lugar aquele demônio que nunca saiu do lugar. Move do lugar aquele principado que não saiu do lugar. Move aquele que está com a mão forte, a mão de ferro, mantendo as coisas presas. Eu libero os anjos do Senhor. Come on, church. A igreja libera os anjos para liberar os casamentos desse lugar. Eu libero os anjos para liberar as coisas presas. Ei, as coisas vão se alinhar à vontade de Deus. Sabe por quê? Quem está se movendo é Deus. Quem está se movendo é Deus. Quem está se levantando do trono para agir é o Senhor. Quem está fumaçando pelas narinas é o Senhor. E Ele se levanta para vingar aquilo que o inimigo prendeu, aquilo que o inimigo amarrou. Todo espírito que prendeu aquele mover de Deus, seja desfeito do seu lugar, seja movido do seu lugar. Todo espírito de cima, todo espírito de baixo, sai do caminho daquilo. Sabe por quê? O caminho de Deus na terra vai se mover. O movimento de Deus na terra vai continuar. A terra sou eu, a terra é você, a terra é sua família, a terra é a igreja. Eu proclamo mais uma vez, o movimento de Deus vai romper. A direção de Deus vai romper. Aleluia. Louvado seja. Louvado seja. Move-te, Pai, move-te, move-te. É manhã do movimento do Senhor. É manhã do movimento do Senhor. Não estamos aqui para assistir, vendo as coisas paradas. Não estamos aqui para ver as coisas ficarem presas. Não estamos reunidos. Não estamos reunidos para ver as coisas ficarem presas, amarradas. Muito menos para ver elas indo na direção que o diabo quer. Não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para ver as coisas indo na direção que o Senhor quer. Na direção que o Senhor quer. Na direção que o Senhor quer. Eu proclamo mais uma vez. As coisas vão fluir na direção que o Senhor quer. Alinhem-se as coisas na direção do Senhor. Então, eu quero falar algumas coisas. Que coisas vão acontecer porque Deus se move, tá? Esse é o ponto que eu vou falar agora. As coisas vão acontecer porque Deus se move. Eu quero ler Gênesis 8, 22, quando Noé saiu da arca. Deus falou uma coisa para ele, que eu quero proclamar nessa manhã. Em Gênesis 8, 22, Deus diz assim: enquanto a terra durar, não deixará de haver sementeira, semeadura e ceifa. Não deixará de haver frio, nem calor. Não deixará de haver inverno, nem verão. Não deixará de haver dia, nem noite.
Porque quando Deus colocou a terra em movimento, uma das primeiras coisas que Deus garantiu, e o Espírito Santo fala isso comigo muito claro, Deus garantiu o calendário para nós. E no calendário Deus garantiu as estações. Escuta, já tem milhares e milhares de anos que essas árvores plantadas aqui, elas amarelam e caem as folhas. Tipo assim, há 50 milhões de anos, sei lá, dizer 50 mil anos, só para não falar muito tempo. Nós nem pensávamos em existir, essas árvores já estavam dando essas folhinhas aí. A gente fica admirado com o que a gente vê, mas isso aí já estava fazendo verão e inverno, já estava fazendo outono. Muito antes de Noé chegar aqui, muito antes de Adão chegar aqui, Deus já estava fazendo essas coisas. Sabe por quê? Quando Deus coloca algo em movimento, ninguém pode impedir. Uma das coisas mais poderosas que eu vejo de Deus é quando Ele colocou o universo em movimento, e são trilhões de galáxias, trilhões de galáxias, eu não estou falando de estrelas. O número de estrelas é absurdamente incontável, trilhões e trilhões e trilhões e trilhões de estrelas. E as estrelas, elas giram em suas órbitas, e os astros giram em suas... Sabe por que o universo não consegue parar? Porque Deus falou assim, vai movimentar, e vai movimentar, e eu vou ficar daqui olhando. E o movimento não para, porque aquilo que eu coloco em movimento não para, o que eu coloco em movimento não para, o que eu coloco em movimento não para. Eu vim aqui nessa manhã como um profeta de Deus, apenas para declarar para a igreja e mostrar para a igreja que Deus é como se Ele pegasse aquela bola com a mão do universo e colocasse ela em movimento. Não tem um pino que ela não vai derrubar, não tem uma obra que ela não vai fazer, ela não vai se desviar nem para a direita nem para a esquerda, igual eu, quando eu vou jogar boliche, a bolinha sempre cai na canaleta, mas a de Deus não, a de Deus vai no meio, ela vai reta, ela derruba os pinos. Eu declaro que o movimento de Deus vai chegar no final e vai atingir a sua obra. Todo demônio que entrar no caminho vai ser atropelado. Todo demônio que entrar no caminho vai ser atropelado. Todo espírito que tentar parar essa obra, a obra é santa, a obra é santa, ninguém detém, a obra é santa, ninguém detém, a obra é santa, nem o inferno, nem o apagador, nem o tentador, ninguém detém, nem os homens, a obra é santa. Ei! Quem colocou em movimento essa obra não foi Martinho Lutero, nem Moisés. Quem colocou em movimento garantiu que o movimento continua. Então eu queria que você soubesse que Deus garantiu as estações, as décadas, os séculos da história, tá? Eu queria que você soubesse que a Terra, ela roda 2.600.000 quilômetros por dia ao redor do Sol. O movimento de rotação que ela faz, só para Deus criar um dia. Deus falou para mim assim: eu preciso que você se lembre o trabalho que eu tenho para criar um dia a mais. Eu tenho que fazer a Terra andar 2.600.000 quilômetros no ar, para que ela gire em torno do Sol, e ela faça o movimento de translação, e ela faça nascer mais um dia. Deus falou para mim assim: não desperdice um dia, porque eu fiz a Terra andar 2.600.000 quilômetros, para que ela possa produzir mais um dia para você realizar a minha obra. Deixa eu falar para você, quando eu levanto de manhã, que eu vejo o sol brilhar de novo, eu falo: você andou, né? Eu estava dormindo e você andou. Cada hora que nós passamos, a Terra está correndo 107.000 quilômetros por hora. E Deus falou para mim: eu estou em movimento o tempo todo, a Terra nunca vai parar, então você não ouse parar. Você não ouse parar, porque quem para está contrariando o que eu botei em movimento. Não ouse parar o que eu te mandei fazer. Não sai do lugar que eu te mandei ficar. E por favor, trata de obedecer a minha direção, trata de caminhar na minha direção, porque eu vou esmagar tudo aquilo que é contrário à minha direção. Toda rebelião será esmagada. Deus, Ele determinou a rota da terra, e ela está obedientemente fazendo essa caminhada por milhões de anos. Deixa eu te falar uma coisa: a terra nunca diminuiu a velocidade dela. Tem milhões e milhões de anos
que ela caminha 107 mil quilômetros por hora sem parar. Deus não parou um dia para dar mais um empurrãozinho. Ih, a velocidade está parando, vamos dar mais um empurrãozinho. Sabe por quê? A terra é obediente. Os astros são obedientes. Aquilo que Deus colocou em movimento continua assim. A terra nunca pensou em parar. A terra nunca pensou em dar uma pausa. A terra não consegue dar uma pausa. O sistema solar não consegue dar uma pausa. A nossa galáxia não consegue dar uma pausa. As outras galáxias, nenhuma delas para. Não tem uma estrela parada no universo. Por que você está parado? Por que você parou? Por que você deixou o inimigo trancar a tua mente? Por que você deixou o inimigo trancar o teu coração? Sendo que os astros estão obedecendo o caminhar. Os astros estão correndo. Os astros estão em movimento. Quando Deus colocou a bola em movimento, todos estão em movimento. Todos os outonos, essas árvores, caem as folhas. Todos os fevereiros, a neve cai. Todos os invernos, o frio vem. Porque eles obedecem o movimento, eles caminham no movimento. Eu proclamo, a igreja tem que caminhar no movimento. Eu cancelo toda a rebelião da igreja ao movimento do Senhor. Tem uma música que a gente canta que não era suposto cantar na igreja. E a música é: quem mandou largar a rede? Não era suposto ter ninguém na igreja que largou a rede, que parou o movimento, que ouviu a voz do rebelde, que mandou parar, que ficou com raiva, que começou a contrariar aquilo que Deus... Ei, alguém vai responder para Deus, porque você começou a andar na direção contrária que Deus colocou uma coisa em movimento. Deus colocou uma coisa em movimento e você começou a se movimentar na direção contrária, e você foi seduzido pelo inimigo para combater um movimento que foi Deus quem iniciou. Deixa eu te dizer, todos vão responder para Deus. A terra não vai ser julgada porque ela obedientemente continua rodando nessa velocidade incrível. Na obediência da terra, as estações, Deus não fica preocupado. Será que vai ter verão ano que vem? Será que a terra vai me obedecer? Será que a terra vai chegar para produzir o outono no ano que vem? Deus não está preocupado. Deus sabe que o movimento que Ele colocou em movimento há milhões de anos atrás está em movimento e não para. Por que a igreja para? Por que você para? Por que você pensa em parar? Você está ouvindo aquele que é contrário ao Senhor. E quer saber? Por causa da obediência da terra, sempre vai ter um novo amanhecer. E sabe o que acontece no amanhecer? Eu estou falando do calendário nessa manhã, porque Deus falou assim com o meu coração: algumas coisas você não precisa nem me pedir, você só precisa esperar, porque a terra obedece os movimentos que eu mandei. E quer saber? Os dias que eu ordenei para você, todos eles vão brilhar de manhã, todos eles vão nascer de manhã. E sabe o que acontece de manhã? De manhã as minhas misericórdias se renovam. De manhã a alegria vem. De manhã as minhas respostas vêm. Você sabe por que tem manhãs e manhãs e manhãs? Porque a terra obedece o meu movimento. A terra não para, ela me obedece. Ela nunca vai me desobedecer. Então você pare de pensar em me desobedecer, porque as minhas promessas vão se cumprir. Quer você creia ou não, o dia vai chegar e você vai contemplar. Sabe o que? Tem coisa que você não precisa nem pedir, basta você crer e esperar. É o caso de Caleb. Ele estava com 45 anos quando chegaram na terra prometida. Eles não puderam entrar porque os outros espias desanimaram o povo. Mas o Senhor falou para Caleb: não tem problema não, só espera um pouquinho mais, só mais 40 anos, você vai tomar a sua montanha. Sabe, tem coisa que nem os incrédulos vão impedir em nossa vida. Tem coisa que nem os desistentes vão impedir em nossa vida. Basta você ter paciência em Deus. Basta você acreditar nas estações. Um verão vai puxar o outro, um inverno vai puxar o outro, uma estação vai puxar o outro. Sabe o que vai acontecer? Vai chegar o momento exato que aquilo que Deus falou vai se realizar. Alguém levanta uma mão comigo e diz: Deus é fiel. Alguém louva a Deus um minutinho comigo pela sua fidelidade. Alguém deixa sair uma palavra de adoração ao Senhor. Aquele que estabeleceu as coisas e elas vão acontecer. Nada volta ao comando do Senhor. A terra não vai parar de girar. O sol não vai parar de nascer. Deus falou para Moisés, para Noé: não vai faltar semeadura e colheita. Não vai faltar, Noé. Não vai faltar nem para você, nem para gerações seguintes. Enquanto a terra durar, vai haver verão e inverno. Vai haver frio e calor. Vai haver, porque o meu movimento não vai parar. Eu queria dizer para você que a vida que nós estamos vivendo hoje
é um testemunho do movimento do Senhor no passado. Olha para mim, nós chegamos até aqui, nós só chegamos em 10 de novembro de 2024, porque Deus se moveu no nosso passado. O movimento de Deus nunca parou em nossa vida. No meu passado, eu não era casado, eu não conseguia casar, mas eu estou casado hoje, eu tenho filhos hoje. No passado, eu não sabia o que seria o meu ministério, mas isso era no passado. Você sabe por que eu tenho um ministério hoje? Deus moveu lá onde eu estava. A minha vida hoje é apenas um testemunho do mover de Deus no passado. A sua vida é um testemunho do mover de Deus no passado. Alguém fala comigo, Deus nunca parou de mover. Fala assim, quando eu pensei que estava tudo parado, Deus estava se movendo. Quando eu pensei que estava tudo amarrado, Deus estava quebrando as cadeias. Quando eu pensei que a minha vida parou, o meu Deus continuava em movimento. E porque Deus se move, os demônios têm que soltar o que está preso. Porque Deus se move, os demônios têm que soltar o que está preso. Ei, louvado seja! Segurou o meu casamento. Só conseguiu segurar até o dia 1º de agosto de 2003. Naquele dia Deus falou assim: solta, solta, solta. Sabe quem prende as coisas em nossas vidas? O diabo. Ele amarra no céu. Como? Com decretos. Ele decreta: não vai casar, não vai pagar o aluguel, não vai prosperar. Igreja, olha para mim. Existe alguém no mundo espiritual, autoridades, decretando contra o mover de Deus em nossa vida. Quando você nasceu, Deus colocou uma vida em movimento. O diabo olhou aquilo e falou assim: eu vou amarrar, vou começar a amarrar as coisas, vou começar a amarrar. E Deus diz assim: pode tentar, mas eu vou desamarrar tudo. Eu vou desamarrar tudo. Agora eu vou te falar por que Deus não desamarra logo. Porque Ele fica esperando você se mexer. Está amarrado, mas Deus fica esperando você se mexer. Está amarrado, mas Deus fica esperando você se mexer. E Deus fala: é isso aí, começa a se mexer. Começa a se mexer, porque eu vou quebrar toda a corda que o diabo colocou contra o meu projeto. Eu vou quebrar. Ei, eu vou quebrar. Mas nós precisamos cooperar com o movimento do Senhor. Você não pode ficar paradinho igual uma múmia, deixando o diabo. Vem ao culto, irmão. Posso não. Tem que trabalhar. Estou amarrado no trabalho. Quem te amarrou, irmão? O diabo me amarrou, mas eu preciso. Você não se mexe. Você não se move. Você não diz assim: Deus, eu renuncio às cordas de Satanás. Eu renuncio à amarração dele. Eu não fui criado para ficar preso. Eu não nasci para andar preso. Eu não nasci para a minha vida ficar presa. Eu não nasci para ter uma vida financeira presa. Eu não nasci para ter vida sentimental presa. Eu não nasci para ter nada preso. Deus colocou a minha vida em movimento. E a minha vida tem que mover. Come on, church! Deus está em movimento nessa manhã. Peco a are a achar. O Espírito de Deus está nesse lugar. Alguém abre. Eu sei que a sua Bíblia já está aberta. Sua Bíblia já está aberta no Salmo 18. Nós vamos ler o versículo 4, que eu preguei para os homens ontem. Eu vou te falar como é que o diabo amarra você. Eu vou te falar, é o Salmo 18, verso 4. Eu vou te falar como é que o diabo amarra eu e você. Ele traz cordas. Alguém diz comigo, cordas. Olha as cordas aqui.
Salmo 18:4. Cordas da morte me cercaram, torrentes de perdição me amedrontaram. Cordas do inferno me cingiram. Davi está dando testemunho. Davi está dizendo: os demônios chegaram com um monte de corda, colocaram nos meus pés, colocaram nas minhas mãos, amarraram a minha cabeça, amarraram o meu coração. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Olha para mim, isso acontece com todos. Não tem uma pessoa aqui que Deus falou assim: aquele ali você não amarra não. Você sabe por que Deus permite as cordas do inferno? Para saber quem vai se mexer. Deus permite as cordas do inferno vir sobre nós e começar a amarrar. O sentimento, o coração, a mente, a visão, começa a amarrar. Só que o crente livre, ele se mexe. Ele diz: corda do inferno, seja quebrado pelo sangue de Jesus. Cordas do inferno sobre a minha cabeça, eu rejeito em nome de Jesus. Eu não permito ficar amarrado, eu não permito ficar preso. Você não vai me amarrar nesse sentimento de depressão. Você não vai me amarrar nesse sentimento de angústia. Você não vai me amarrar nesse tormento. Você não vai me amarrar nessa preguiça. Você não vai me amarrar nessa paralisia. Eu rejeito as cordas do inferno. Você tem que fazer isso. Deixa eu te falar o que acontece com o crente que não faz isso. Fica amarrado. Aí ele diz: Deus, me desamarra. Aí Deus: ah é? E por que você não se mexe? Ah, eu não consigo. Ah é? Para que eu te dei força nos braços? Para que eu te dei joelho? Não foi para dobrar, não? Para que eu te dei boca? Não foi para clamar, não? Ah, mas eu tenho uma tristeza, um desânimo. Ah, é? Eu sei. O que está sobre ti são as cordas do inferno. Mas você não aprendeu a se mexer. Você deixa as cordas do inferno quebrar a poder que está em você. O versículo 6, ele diz: mas eu clamei ao Senhor na minha angústia. Olha, eu adoro o Deus do movimento nessa manhã. Porém, Ele precisa que a igreja entenda que Ele é o Deus do movimento. Nami, vem cá. Débora, vem cá. Jorge, vem cá. Milene, vem cá. Desculpa incomodar vocês, mas fica dando uma volta através de mim. Atrás, fica dando volta. Fica dando uma volta aí. Fica dando uma volta, sabe por quê? Porque quem está na vontade de Deus não para. A igreja tem que estar em movimento. Você sabe como é que Deus age? Deus diz assim: quando chegar ali eu vou executar. Pum! Quando ele pisar ali, eu vou executar. E ele está andando. Pum! Quando eles chegarem juntos, olha, dá 6 voltas em Jericó. Vai, dá 6 voltas em Jericó. Eu não vou agir agora não. Eu vou esperar eles dar 6 voltas. Eles não estão parados não. Eles estão caminhando. Eles estão sendo fiéis. Eles estão proclamando que eu vou derrubar os muros de Jericó. Eu não vou derrubar agora não. Mas eu vou esperar eles chegar no 7º dia. Eu vou esperar eles dar 7 voltas. Porque quando der a 7ª volta eu vou dizer: cai toda a muralha. Mas você não conhece o Deus do movimento. Sabe o que você faz? A mãe Débora foi lá te visitar e você: irmã, porque você está aí? Ah, irmã, não vale a pena não, irmã. Tudo falso, povo tudo falso, não? Esse bando de pastor, não sei o que, essas igrejas tudo ruim. Ah, é? Então fica amarrado aí. Sabe por quê? Deus não quebra a corda de quem não se mexe. Eu falei para os homens ontem que todos nós passamos debaixo dessas cordas do inferno. Quem pode levantar a mão e testemunhar que você sabe o que eu estou falando? Quem já sentiu as cordas do inferno sobre você? Quando as cordas do inferno te amarram, te puxa para onde? Te puxa para cima? Te puxa para o inferno, te puxa para baixo. Quem já sentiu as cordas do inferno te puxando para baixo? Eu quero te perguntar, Deus está perguntando o que você faz quando você está dentro do buraco. Você senta no fundo dele, tem crente assim, o buraco é 10 metros, ele está lá no fundo. Aí sabe o que ele faz? Ele começa a cavar mais. Era 10 metros, já está 15. Era só 10 metros, já está ficando 20. Porque ele mesmo aumenta o buraco. Você tem que entender o Deus do movimento para poder caminhar com ele.
Entendeu? Eu queria dizer para você que nos movimentos do Senhor, o que está parado vai começar a andar. Tudo que o inimigo parou, tudo que ele atrasou, tudo que ele emperrou, vai começar a andar na direção certa. O que está bloqueado vai ser desbloqueado. Eu vou repetir o que eu falei, porque eu estou proclamando um juízo, um decreto na presença do Altíssimo. O que está bloqueado vai ser desbloqueado. A porta que o inimigo fechou vai ser aberta. Porque Deus pode tolerar isso por um tempo, mas Ele diz: eu não vou parar o meu movimento, vou despedaçar essa porta, esse bloqueio, esse impedimento, eu vou despedaçar. Eu queria que você soubesse que o Espírito Santo, ele moveu muito forte no meu espírito. Sabe o que ele falou comigo? Ele me lembrou de uma coisa. O Espírito Santo é incrível. Olha do que ele me lembrou. Que no dia 13 de agosto de 1961, talvez ninguém vai saber ou lembrar aqui do que aconteceu nesse dia. Na noite do 12 de agosto para o 13 de agosto de 1961, os russos levantaram o muro de Berlim. Eles começaram a construir aquele muro no meio da cidade, na noite. De manhã, quem tinha dormido do lado leste da cidade, ficou sem se comunicar com o lado leste, o lado oeste. Famílias foram divididas. O país foi dividido no meio, a cidade de Berlim foi dividida no meio, russos de um lado e os aliados do outro. No dia 13 de agosto de 1961, aquele muro foi levantado, aquele muro da desgraça, aquele muro da separação, e Deus viu o muro ser levantado, mas Deus diz: esse muro não vai ficar em pé. Sabe quanto tempo o muro ficou em pé? O muro foi derrubado no dia 10 de novembro, que está fazendo aniversário hoje. Ei! Hoje está fazendo aniversário da derrubada do muro de Berlim, que foi derrubada em 10 de novembro de 1982. O muro durou 21 anos, 3 meses e 27 dias. Deus falou: levantou o muro, mas ele vai cair. Eu quero dizer para Satanás que os muros que ele levantou vão cair. Eu quero dizer para Satanás mais uma vez que todos os muros que ele levantou vão cair. Deus pode até tolerar os seus muros por um tempo, mas eles vão cair. Fala isso comigo. Deus pode tolerar aquele muro maldito por um tempo. Tem gente que não está falando, tem gente que não está obedecendo ao Espírito Santo, mas ele vai cair. E Deus, você falou na sua vida, quem falou o muro vai cair. O diabo é levantador de muro, ele separa o que Deus uniu, ele destrói a unidade, mas o muro que o diabo levantou, todos vão cair. Pode não cair hoje, pode não cair amanhã, pode não cair semana que vem, mas vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, porque o meu Deus continua se movimentando. Quantas vezes Deus viu as pessoas que ficaram presas na Berlim Oriental tentar atravessar para o lado de cá. Sabe quantas pessoas morreram? Oficialmente, 140 pessoas foram matadas pelos guardas. 140 pessoas, pelo menos, nesses 21 anos. E Deus viu aquele muro, e Deus dizia: ah, muro maldito, tu tens um tempo para cair. Deus permite os muros, Ele quer ver quem são as almas corajosas que vão rejeitar o muro. Eu queria dizer uma coisa para você, eu quero falar do Deus corajoso nessa manhã. Ele permite o inimigo botar obstáculos só para ver quem vai tentar passar. Deus permite o diabo trazer as cordas do inferno só para ver quem vai se mexer. Você pode pensar que Deus está dando corda para o diabo. Não, Deus está testando nós. Deus está testando nós. Deus permite o diabo levantar um muro só para ver. Ah, levantou o muro, então vai ficar esse muro a vida inteira. Estamos separados, beijinho, beijinho, Belém, Belém, nunca mais ficar de bem. Porque tem crente que é assim, aquilo que o diabo fez, ele carimba, assina, vai no cartório, registra, põe uma cópia no cofre, leva para o coração, diz: vou morrer assim. E Deus diz: não,
Eu quero saber qual é a alma que se revolta contra o que o diabo faz. Eu quero saber qual é a alma que se rebela contra o que o diabo faz. Aquelas 140 vidas que perderam a vida tentando atravessar o muro, elas disseram: eu não vou me abaixar ao comunismo, eu não vou me deter com aquele que prende a minha família do outro lado, nem que eu perca a minha vida. E Deus estava naquele testemunho. Ei, alguém está entendendo a voz de Deus? Porque alguém tem que se levantar da sua preguiça espiritual, do seu conformismo espiritual e se mexer nessas cordas. Que Deus sabe que você está amarrado, Ele já sabe. Que Deus sabe que você está preso, Ele já sabe. Deus quer saber se você vai se mexer, crente. Come on. Alguém diz comigo: Deus gosta de testar as pessoas no seu acampamento. 32 mil homens na mão de... Gideão. Aí Deus fala assim: leva eles para beber. Aliás, mandou os covardes embora, e os outros que ainda achavam que não eram covardes. Porque tem gente assim: eu não sou covarde não, mas aquela empolgação toda é contra a vontade de Deus, é na direção errada. Aí Deus falou assim: leva eles para beber, só isso. Aquele que beber de tal jeito, você põe de um lado. O que beber do outro jeito, você põe do outro lado. Às vezes Deus leva você para beber água só para te testar. E eu não bebo dessa água. Dessa água eu não bebo. Eu não faço isso. Eu não tolero isso. Deus: então tá, pro lado de cá. Olha, eu estou falando uma coisa tão séria aqui, que tem gente glorificando, olhando para mim e não sabe que está sendo desaprovado por Deus. Porque você não passa nos testes de Deus. Você não entendeu que as coisas que Deus traz é para te testar. Eu estou pregando essa mensagem porque eu sei como Deus me testa. A pessoa que Deus mais testa na igreja é o pastor. Porque quando Deus aprova ele começa a mexer com a igreja. E eu tenho dito para o Senhor: me passe em qualquer fornalha que você quiser, só me ajuda a ser aprovado. Me ajuda a ser aprovado, me ajuda a ser, porque eu sei que Deus testa. A palavra de Deus diz assim, que Deus prova o justo e o ímpio. Deus prova os dois. Então essa corda, essa amarração, esse impedimento que está na tua frente, denuncia você. Você fica assim: misericórdia, pede para alguém orar por mim. É? Eu quero declarar que o que não existe hoje vai passar a existir, porque Deus continua se movendo. Romanos 4,17 diz que Ele chama as coisas que não são como as que já fossem. E nesse mesmo ponto eu quero aproveitar e pregar logo sobre a provisão, porque eu quero dizer que Deus, quando Ele vai tirar você de um buraco, Ele já traz a corda com Ele. Ele até leva uma maca para precisar carregar você, se você precisar ser carregado, Ele já traz. Sabe por quê? Deus nunca se move numa direção sem trazer a provisão. Porque o movimento, gente, no movimento de Deus, alguém diz comigo: no movimento de Deus está garantida a sua provisão. Por exemplo, existe um mês que não chegou em nossa vida ainda, que é o mês de janeiro de 2025. E Deus não chegou lá ainda. E Deus não trouxe ainda a provisão de 2025. Ele não trouxe, a única razão que Deus não trouxe, que Ele não traz, é porque aquele dia não chegou. Sabe por quê? O que vem antes da provisão é o movimento. Primeiro Deus se move. Tá bom, vamos caminhar o mês de novembro. Vamos caminhar. Porque eu já coloquei em cada mês a sua provisão. E para você atingir ela, você tem que chegar lá. Se você não se movimentar, você não chega naquilo que Deus já colocou lá. Eu quero declarar que todos os anjos que vão trabalhar nessa igreja em 2025 já estão separados por Deus. Desde o primeiro culto, que vai ser no dia 5 de janeiro, até o último culto, que vai ser 31 de dezembro de 2025, os anjos que Deus preparou para entrar nessa porta, para fazer milagres, já estão separados. Os guerreiros de Deus que vão fazer a obra de 2025, o anjo que vai ministrar comigo, vai ministrar com você, já está preparado. Deus só está esperando a hora chegar e falar: a sua hora chegou, a sua hora chegou, a sua hora chegou, vai lá, a sua hora chegou. Deus se move no calendário, Deus se move. Sabe por que eu adoro a Deus cada dia? Porque eu falo: desceu o dia, desceu a provisão. E aí, sabe o que é? Aquilo que não existe hoje, Deus falou: não, mas isso aí eu só vou criar quando chegar o dia tal. Aí quando chega o dia tal, Deus diz assim: aquilo que não existia, passa a existir agora.
Você não precisa perguntar a Deus assim, como que ele vai fazer? Como Moisés fez isso, Deus ficou chateado. Deus falou para Moisés, vou dar carne para esse povo, 2 milhões de pessoas. Moisés, como? Aí o Senhor falou, Moisés, você está falando com quem? Não, mas onde é que você vai arrumar carne para esse povo todo? Você vai pegar todos os peixes do mar para ele? Moisés, você não sabe que no dia da carne, eu vou mandar a carne aparecer? Eu vou criar as coisas na hora. Alguém diz comigo, Deus cria as coisas na hora. Então para de murmurar falando, cadê, porque não é hora de você ver o que Deus vai fazer. Não é hora de você ver o que Deus vai fazer quando a hora chegar. Não é hora de você ver o que Deus só vai fazer quando a hora chegar. Come on. Agora eu vou finalizar com o mover mais importante de Deus para nós. Alguém pode dizer o mover mais importante? É o mover de Deus no meu coração. A primeira coisa que o diabo procura parar é o coração do homem. Quando ele tranca um coração, ele põe uma placa do lado de fora assim, fechado para reformas. Só que não é fechado para ser reformado, não. É impedido de reformar. Quando ele para o coração, ele para a cabeça, ele para a mente, ele para os relacionamentos, ele para a vida. Se há uma coisa que nós precisamos que Deus coloque em movimento de novo em nossa vida nessa manhã, é o nosso coração. E eu vou pregar esse último ponto e nós vamos orar. Eu queria que você começasse a pedir a Deus, move o meu coração. Escuta, se Deus não mover o coração do homem, nada move de lugar. Quando um coração fecha, a vida fecha. Tudo mais para, porque o motor que move a motivação de um ser humano, a vontade dele, que move a disposição dele, que move o mexer dele, é o coração. Então quando Satanás paralisa um coração, ele paralisa a atmosfera da pessoa. Só que eu quero declarar que Deus nessa manhã vai tocar em nosso coração. Ele vai mover em nosso coração, vai mover de postura, de lugar. As suas promessas vão começar a se cumprir, porque Deus vai mover o nosso coração. Tá? Eu quero dizer que o coração que desistiu, que parou, que se decepcionou, vai ser mudado. Porque Deus muda o coração do homem. Deus precisa mudar o coração para fazer a vida voltar a andar. Você precisa pedir para Deus mover em seu coração. O irmão Jorge pregou aqui, e ele falou que Deus mudou o coração dele. Você pode falar rapidinho aqui, em 1 minuto? Consegue falar? Aquilo que você falou na pregação, só que você tinha um coração diferente, mas agora é outro. Então, terça-feira eu pude dar uma palavra e o que eu realmente falei, que no percorrer da caminhada nosso coração vai predificando, nosso coração vai entristecendo, vai ficando duro. E um dia eu realmente orei que não adiantava mais corrigir, tinha que mudar mesmo o coração. E o Senhor fez isso. Amém. Como é que você está hoje com um coração novo, diferente? Mais leve. E hoje também, quando a gente estava orando aqui, eu senti uma leveza tão grande que o Senhor me fez orar contra o espírito de opressão, de peso para os irmãos da igreja. Mas você sentia diferente antes? Sentia pesado, sentia fechado, não conseguia, realmente, tudo estava escuro. Eu falei para o Jorge que ele pregou uma mensagem tão natural, terça-feira, ele fluiu, porque o coração estava livre. Se eu fosse você, eu pedia isso nessa manhã. Eu pedia a Deus, o diabo amarrou o meu coração, eu preciso que o Senhor desamarre. O lugar que ele prendeu, eu preciso que o Senhor desamarre. Para Deus tirar você de lugar, Ele tem que tirar o coração de lugar primeiro. Alguém diz comigo, Senhor, move o meu coração de lugar. Por favor, fique em pé, a gente vai começar a profetizar nessa manhã. Na verdade, eu convido você para começar a vir para o altar, porque nós vamos profetizar nesse altar, as mudanças de Deus, os movimentos de Deus nessa manhã. Eu proclamo os movimentos do Senhor nessa manhã. Alguém vem orando, ninguém fala com ninguém, apenas diz para o Senhor, ei, muda o meu coração, muda o meu coração, muda o meu coração.
Muda o meu coração, muda o meu coração. Muda o nosso coração nessa manhã. Move o meu coração nessa manhã. Move o meu coração. Se os irmãos não chegar para frente, os de trás não vão poder chegar. Os que estão na frente, por favor, chega um pouquinho mais para frente. Alguém estende as mãos ao Senhor. Fala comigo, Senhor, eu te apresento meu coração. Vai quebrando as cordas, vai quebrando as correntes. Tudo que parou, volte ao movimento. Fala para ele assim: Senhor, toda direção contrária que fui obrigado a tomar, seja revertida nessa manhã. Enquanto a música toca, você pode orar, você pode clamar por você, pode abrir os lábios, ora por você, só por você nesse momento. Opera agora. Opera agora em nosso coração, opera agora. Opera em nosso coração nesse lugar. O coração pertence a Deus, o coração da igreja pertence a Deus, pertence ao Senhor. Satanás, tira a mão do coração, tira a mão do coração, tira a mão desse coração, tira a mão daí, eu estou ordenando, tira a mão daí. Eu libero esse coração da tua mão, eu libero agora, eu libero. Todo movimento que esse coração deveria estar fazendo e não está, eu libero agora. Volta a bater, volta. Coração, volta a bater pelas coisas de Deus. Coração, volta a se apaixonar por Deus. Coração, volta para a direção de Deus. Eu te ordeno, coração, volta. Eu proclamo agora em nome do Senhor Jesus, eu desamarro nessa manhã tudo que foi amarrado na direção, tudo que foi emperrado, eu desamarro no nome do Senhor Jesus. Eu solto as ataduras nessa manhã, eu libero o caminho dos corações nessa manhã, nesse altar. Eu proclamo o mover de Deus no meio da igreja nessa manhã. Tudo que está preso seja movido de lugar. O Deus do movimento está aqui. O que está parado, se prepare para andar na direção certa. O que está vindo na direção contrária, volte à direção e volte à direção de Deus. Eu ordeno essas coisas em nome do Senhor Jesus. Eu proclamo que o coração vai se apaixonar de novo pelo Senhor. Eu proclamo que o coração vai se voltar para a obra do Senhor. Coração, volta para o Senhor agora. Eu proclamo agora em nome do Senhor. Eu declaro agora: os corações são movidos nessa manhã, as posturas são mudadas nessa manhã, os pensamentos são trocados nessa manhã, os entendimentos são mudados nessa manhã. E você diz: faz em mim, Senhor. Eu proclamo que as peças do tabuleiro são mudadas e o jogo muda. Eu proclamo que Deus move as peças do tabuleiro do lugar. E Deus vira a mesa nessa noite, nessa manhã, nesse lugar. Deus vira a mesa nessa manhã, nesse lugar. Esse território pertence